Estou me acostumando com a tua luz. Parei de tremer quando te encontrei. Foi mais profundo do que um dia imaginei, mais envolvente. Estou me acostumando com a tua luz. Parei de tremer quando te encontrei. Foi mais profundo do que um dia imaginei, mais envolvente do que tudo que senti. Não quero mais me afastar, quero estar perto de ti. Jesus, tu és minha manhã de sol no inverno. Jesus, tu és minha manhã de sol no inverno, que aquece a minha alma congelada, que ilumina minha alma desorientada. Que você está aqui. Seja muito bem-vindo. Nós somos a Calvary Campo. Boa noite, igreja. Que nessa noite você em sua casa possa cultuar a Deus conosco. Eis-me aqui, Senhor, buscando tua verdade.
és o nosso eterno Deus, o Criador, o nosso Redentor, Deus. Muito obrigado, Pai. Por sua graça refeito sou, sem nada em troca fui resgatado, me libertou, sublime graça, doce o som que salva o pecador. Oh, oh, fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou, agora posso ver, posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida Ele entregou. Mesmo com falhas e com fraquezas, o teu tesouro em mim está. Minha vida entrego, serei teu vaso pro mundo ver o teu poder. Sublime graça, doce o som que salva o pecador. Oh, oh, fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou, agora posso ver, posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver sua vida Ele entregou.
Posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou, agora posso ver. Posso ver seus olhos de amor, pra que eu possa viver. Sua vida Ele entregou. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que todo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus.
Amém, amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Todos nós que nos reunimos nesse momento, nesse encontro chamado casa. Casa de Deus, que talvez é aí representada pela sua casa. Ou aqui, nesse ambiente onde nós estamos. Sim, nós continuamos geograficamente separados. Mas sim, nós continuamos, mais do que nunca, espiritualmente unidos. Então, eu quero, tal como o apóstolo Paulo fazia em suas cartas, saudar a igreja que se encontra na sua casa. Se você está nos visitando essa noite, quem sabe você recebeu o convite para participar desse nosso culto. Eu quero dizer que você é muito bem-vindo, por mais que seja um ambiente virtual, eu quero dizer que você é muito bem-vindo na nossa igreja, nesse encontro. E se você já faz parte da família, se você já faz parte da Calvary Campo, mais uma vez a gente diz, nós estamos com muita saudade. Saudade de encontrar, saudade de abraçar, saudade de olho no olho. Mas é verdade que, embora isso não seja ideal, nós continuamos caminhando em fé, em perseverança e em gratidão a Deus por nos permitir todo esse aparato tecnológico, nos permitir cultuarmos, mesmo à distância. Então, algumas coisas, rapidamente, para você saber como se envolver, como fazer parte daquilo que nós temos vivenciado enquanto igreja. A primeira coisa é que o nosso Culto Kids ele já foi liberado. Culto Kids foi liberado essa tarde, mas se você quiser acessar, tem aqui o nosso QR Code logo aqui embaixo, tá? Basta você abrir a câmera do seu celular, apontar aqui e você vai ser direcionado ao nosso culto para as nossas crianças. Tem música, tem contação de histórias, tem atividades, algo feito com muito carinho para as nossas crianças. Então, se eles ainda não assistiram, quem sabe esse é o momento onde os papais vão ouvir a palavra, papais e mamães, logo mais, e as crianças podem acompanhar nosso culto infantil. Um segundo anúncio importante é o Conexão. Conexão é nossa classe de novos membros, 4 encontros, para nós conversarmos e partilharmos o que é a nossa igreja, qual é nosso DNA, nossa visão, a missão da nossa igreja, o nosso coração, como é que você pode fazer parte. Então basta você acessar lá em calvarycampo.com.br/conexão, nós já temos vários inscritos e a verdade é que nesse mês de agosto nós começaremos já a próxima turma do Conexão. E o terceiro anúncio, eu quero que você preste muito atenção, porque esse anúncio é muito especial. Mês de agosto é mês de aniversário da Calvary Campo. E nós já estamos há quase 5 meses sem nos reunirmos. Desde o dia 15 de março, nós não nos reunimos presencialmente. Quem sabe você está chegando agora e você não sabe por que nós não voltamos, porque nós entendemos ainda como uma posição de coerência que não é o momento mais seguro para retornar. Esse momento vai acontecer. Nós iremos nos encontrar presencialmente, nós nos reuniremos aqui, nesse lugar, na nossa igreja, mas nós pensamos, puxa vida, aniversário da Calvary Campo, ok, tem o culto online e ele tem ministrado aos nossos corações de modo profundo, cada vez mais pessoas se ajuntando a nós, mas será que existe uma alternativa? Será que tem como nós fazermos algo seguro? Então eu queria te dar uma grande notícia. Dia 23 de agosto, por favor, marca na sua agenda. Todos vocês que fazem parte da nossa igreja, todos vocês que estão se juntando a nós e não faziam parte antes, mas estão se juntando a nós no momento da pandemia, ou quem sabe amigos, enfim, dia 23 de agosto nós teremos o nosso culto de aniversário drive-in, lá na faculdade Unicamp. Ou seja, o que é isso? Nós nos encontraremos, é a mesma coisa? Ainda não é a mesma coisa, mas é algo muito próximo. Nós estaremos no mesmo ambiente, cada um nos seus carros, nós não vamos sair dos carros, mas a gente vai montar toda uma estrutura de palco, de som, para nós estarmos juntos, no mesmo lugar, celebrando ao nosso Deus e celebrando mais um ano de vida, de existência da Calvary Camp. Então, dia 23 de agosto, eu quero pedir para você marcar na sua agenda, o momento da gente se reencontrar chegou. Ainda não aqui, mas nós vamos nos encontrar. Então, lá na Faculdade Unicamp, 23 de agosto, às 19 horas. Mesmo horário do nosso culto, nós estaremos lá. É isso. Eu estou bem empolgado para que isso aconteça. E nesse momento nós vamos também louvar a Deus através das nossas contribuições, dos nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu quero ler um texto do apóstolo Paulo,
Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos 7 e 8, a palavra de Deus diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Então, conforme você exerce a sua generosidade nesse momento, através da devolução dos seus dízimos, através da entrega das suas ofertas, a minha oração, a nossa oração, é que isso se materialize em nossas vidas, não de maneira alguma, nós já aprendemos isso a partir de uma lógica de barganha, mas que conforme o Senhor nos abençoa, nós possamos compreender que ser abençoado é também ser abençoador. Então, que conforme o Senhor nos dá algo em nossas mãos, que nós possamos partilhar e orando para que tenhamos sempre o que partilhar. É isso que o texto está propondo. Tenhamos sempre, em todo momento, a oportunidade de frutificar em toda boa obra. A minha oração é que Deus supra a você e a sua família em todas as coisas. E eu quero orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de fazer parte da tua igreja. Te agradecemos pelo privilégio de fazer parte dessa igreja, a Calvary Campo. Momentos incertos, momentos difíceis, tantas pessoas passando por diferentes realidades, diferentes privações, diferentes lutas e diferentes tentações. Mas o Senhor é aquele que nos sustenta em absolutamente todas as coisas. Nesse momento, ao nós contribuirmos, que o Senhor possa fazer bom uso desses recursos que são teus e foram colocados sob os nossos cuidados. Que esse recurso possa ser usado para alcançar cada vez mais vidas, cada vez mais pessoas, que o teu evangelho ecoe nas mentes e nos corações, que ele possa transformar famílias e histórias. Essa é a nossa oração. Usa aquilo que o Senhor colocou sob os nossos cuidados, para a honra e glória do teu santo nome. No nome de Jesus. Amém. Se você deseja fazer a sua contribuição, provavelmente estava já aqui o seu QR Code. Da mesma maneira, você vai ser movido ali para o nosso site, onde você pode então contribuir a partir daquilo que Deus colocou no seu coração. Que Deus te abençoe. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é em casa. De Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa. De Deus Pai. O som da sua palavra curou a nossa alma. O Verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor.
há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Quando estamos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, esperança na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai, do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Amém, Deus. Na casa do Pai há perdão. Na casa do Pai há amor para todos aqueles que quiserem. Que Deus é amor, Deus te ama, meu irmão. Que nesse momento você possa falar com Deus e saber que Deus te ouve. Na sua humilde oração, na nossa oração, Deus nos ouve. O Senhor, que nessa noite o Senhor possa falar com nós através da sua palavra, Deus. Que o Senhor nos ajude, Pai, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas. Nos fortaleça, Deus, onde nós estivermos, nas nossas casas, Deus, com as nossas famílias. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude nesses tempos, Pai, com o teu amor, com a tua palavra, meu Deus, com o teu evangelho. Amém, Jesus. Tenha aberto os nossos olhos, agora nós podemos ver, meu Pai, tudo que o Senhor fez. Nós podemos ver o único verdadeiro Deus. US coronavirus. O coronavírus. Surto de coronavírus. The coronavirus outbreak, and we're going to start. The coronavirus has changed. A gente vai falar sobre o coronavírus porque cientistas... A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa. Vamos, crianças, tudo vai começar. A esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Amém, amém. Mais uma vez, uma boa noite a todos. Dando continuidade à nossa série em casa, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Hoje nós queremos falar sobre casa, ambiente de esperança. Estamos precisando, não é verdade? Ter nossos corações tomados por esperança. Então, Lucas 24, quero convidar você à leitura a partir do versículo 13 até o versículo de número 35. A palavra de Deus diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras, diante de Deus e de todo o povo.
Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Vamos orar uma vez mais? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio de mais uma vez ouvirmos a Tua palavra, pela Tua misericórdia transbordante e abundante sobre nós e em nós e através de nós. Que o Teu Santo Espírito, aquele que nos aponta a toda a verdade, o Teu Santo Espírito que nos aponta ao Cristo, que Ele possa se manifestar em nossas mentes e corações, nos permitindo discernir aquilo que o Senhor deseja comunicar a cada um de nós. Abençoe esses meus irmãos, minhas irmãs que estão nas suas casas, sedentos por ouvir a Tua voz através da Tua palavra. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. O rabino Adrian Gottfried, ele disse o seguinte, nesses últimos tempos. Ele disse que esse é um vírus que não apenas ataca o corpo, mas ataca a alma. Isso que nós temos vivido é verdade, não apenas ataca fisicamente, mas ataca-nos emocionalmente. Aliás, eu não sei como é que anda a sua mente e o seu coração nesse tempo de pandemia, mas não é surpresa para ninguém que nós temos visto isso se intensificar, a potencialização dos dilemas psicológicos no mundo. Muitos pensadores têm falado sobre isso, muitos profissionais da área de saúde têm falado sobre isso, no nosso país, na nossa cidade e, por que não, também na nossa comunidade de fé. A verdade é que grande parte da vocação pastoral se manifesta através do atendimento pastoral. E em vários atendimentos pastorais eu pude perceber que essas questões, esses dilemas, essas possíveis ansiedades, depressões, elas têm se intensificado exatamente nesse momento de pandemia. E eu poderia compartilhar inúmeros relatos aqui com vocês, alguns até um tanto dramáticos e pesados, mas eu não farei isso. Eu quero compartilhar um relato. Aliás, eu quero ler as palavras dessa mãe, dessa esposa, dessa empreendedora. Não é fruto de um atendimento pastoral, obviamente eu vou preservar aqui o seu anonimato, mas em um dos grupos que eu faço parte, quando ela foi questionada sobre como tem sido esse tempo da vida dela, e como tem sido o seu empreendimento. Olha o que ela diz, me chamou particularmente a atenção. Ela disse: quando veio a quarentena, tudo mudou. Como moramos atrás da fábrica, no mesmo terreno, desde que começou a quarentena, ninguém entrou em nossa casa. Somos os 7 do grupo de risco. Eu e as crianças temos asma. E meu marido é cardíaco, hipertenso e tem apenas um rim. Ainda mais os pais do meu marido que moram aqui, que são idosos. E ela continua: nós não aceitamos a entrada de ninguém, ninguém mesmo, nem parente. Até nas comemorações os parentes passam de carro e mandam mensagem. Pode parecer um tanto exagerado, mas o meu marido, além de tudo, sofre de transtorno de pânico. E eu tenho um anjo autista. Espero de verdade, ela conclui, que tudo isso passe, pois o cuidado com a fabricação já é nossa rotina.
mas o medo não. Será que então faria parte desse chamado novo normal uma vida de medo? Uma vida de ansiedades? Ela diz, o nosso trabalho, o nosso cuidado, a nossa higiene, o nosso processo já faz parte da nossa vida, mas o medo não faz parte da nossa vida. E quando eu li essa mensagem, isso particularmente me tocou pelo relato dessa família. Eu não sei como é que você se sente em relação a isso, mas eu aprendi certa vez que lidar com a dor humana é pisar em solo sagrado. Falar da dor alheia é lidar com coisas profundamente íntimas. Então, ao tocar nessas questões e nesses assuntos, eu me aproximo disso com profunda reverência. Porque a dor ela possui esse potencial, para usar a terminologia bíblica desse texto, de nos embotar os olhos, ou seja, de nos fazer enxergar as coisas um pouco mais nubladas. Eu me lembro, certa vez conversando com um amigo, enquanto ele passou por uma situação muito difícil da vida dele, ele descreveu da seguinte maneira: a minha vida era colorida, mas depois disso ela passou a ficar cinza. E demorou para deixar de ficar cinza, dizia ele. Me parece que é o que está acontecendo com esses dois discípulos aqui. Os versículos 13 e 14 começam dizendo que naquele mesmo dia, ou seja, a continuação de um texto, de uma história prévia, naquele mesmo dia, 2 homens caminhavam para Emaús, um povoado a 11 quilômetros de Jerusalém. E não apenas eles caminhavam para lá, mas no caminho eles conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Naquele mesmo dia, qual dia? Qual a importância que Lucas traz esse destaque aqui? Aquele dia era um domingo, mas não era apenas qualquer domingo. Era o domingo da ressurreição, era o domingo da Páscoa, era o domingo dos domingos. Ressurreição é sinônimo de celebração, é sinônimo de alegria. O mesmo domingo em que as mulheres foram ao túmulo, como aqui é dito. O mesmo domingo em que Pedro e João também se encaminham no túmulo e enxergam o túmulo vazio. E aí é interessante que nesse domingo da ressurreição, nesse domingo de Páscoa, Lucas nos apresenta uma imagem muito paradoxal. Por quê? No domingo da alegria, no domingo da celebração, ele nos apresenta 2 discípulos decepcionados e em sofrimento. Decepcionados porque suas expectativas não haviam sido correspondidas. Em sofrimento pela perda de um amigo, pela perda do seu mestre. Provavelmente, muito provavelmente, eles se sentiam aqui abandonados. Quem sabe, abandonados pelo próprio Deus. De repente você já passou por fases assim, onde você se sentia isolado, abandonado. Onde é que está Deus? Literalmente aqui, o Cristo havia morrido. E o texto vai dizer que o resultado é que eles estavam com os rostos entristecidos. Para nós entendermos a profundidade do que está acontecendo, é fundamental termos o pano de fundo, o contexto histórico da nação de Israel. Porque a realidade é que em todo o Antigo Testamento, desde a época dos patriarcas, passando pelos juízes, reis e sobretudo a partir dos profetas, todo judeu, todo hebreu nutria em si uma expectativa fervente da vinda do Messias. E com a vinda do Messias, o estabelecimento imediato do reino. Veja que não havia dúvida sobre se o reino haveria de vir ou não, mas como esse reino viria. Jesus, inclusive, ele vem e ele começa a corrigir essas noções equivocadas que o povo hebreu tinha acerca do reino de Deus. Tanto isso é verdade que quando Jesus ele conta suas parábolas, ele começa a contar as parábolas exatamente para corrigir os equívocos interpretativos acerca do reino de Deus. Não é à toa que nós chamamos as parábolas de Jesus de parábolas do reino. Talvez você pode se lembrar quando ele diz, por exemplo, o reino de Deus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um tesouro num campo, como uma pérola de grande valor. O que Jesus estava dizendo nas parábolas? Ele dizia, o reino vem, mas não do jeito que vocês estavam esperando. O reino há de se estabelecer na sua concretude e na sua plenitude, mas não do jeito que vocês imaginavam. Não para responder às suas expectativas. Isso é tão interessante que quando nós lemos os evangelhos, nós nos deparamos, por exemplo, com textos como João 1, versículo 11, que diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou Mateus 13, versículo 14, onde Jesus diz que naqueles homens, nos líderes judeus, nos incrédulos, se cumpria a profecia de Isaías, que dizia o quê?
ainda que estejam sempre ouvindo, nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. E aí nós nos deparamos com textos como esse, isso nos gera certo incômodo, porque como é que pode eles estarem diante do Cristo, diante do Messias de Israel, do ungido de Deus, do Salvador da história? Como é que podem eles ter ouvido aquele que ensinava com autoridade ímpar, percebido, visto os milagres, e ainda assim ter incredulidade nos seus corações? Bom, entendendo a expectativa deles, é relativamente simples entender o porquê eles não perceberam que Jesus era o Messias. Porque o Messias que eles esperavam era de um outro tipo, de um outro jeito, com uma outra agenda. Um Messias militar, que haveria de estabelecer o reino à força, destronar o Império Romano. E aí vem Jesus e diz algo escandaloso, mostra escandalosamente que o reino vem através de sofrimento, entrega e martírio. É difícil conceber a ideia de um Deus que morre. Mais difícil ainda, é difícil conceber a ideia de um Deus que se deixa matar. Aliás, muita gente faz isso ainda hoje. Diante das polarizações políticas, muitos cristãos de uma agenda progressista, e até não cristãos de agenda progressista, tentam dizer, por exemplo, que Jesus foi um certo comunista. Que Jesus é uma espécie de um Che Guevara do primeiro século. Isso não poderia estar mais longe da verdade. No espectro oposto, numa agenda ultraconservadora, tem gente querendo colocar a arma na mão de Jesus e dizendo que tem que matar mesmo, e tem que morrer mesmo. Ambos espectros opostos estão longe da verdade, porque o que seria isso se não tentativas humanas de gerar um Jesus à minha própria imagem? O que seria isso se não a não submissão ao Deus que está para além de qualquer expectativa e ideologia humana? Com esses dois discípulos não eram diferente. Eles tinham essa expectativa de um Messias libertador, que haveria de trazer redenção étnica, política, militar à nação de Israel. E aí o texto vai se desenrolando, porque diz lá no versículo 15, versículo 16, que enquanto eles conversavam e discutiam, Jesus chega, se aproxima, começa a caminhar com eles. Mas o versículo 16 destaca que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ou seja, não é que eles não queriam, é que eles não podiam. É que eles eram incapazes de perceber o Cristo diante de seus próprios olhos. A mente deles não estava preparada. Os pensamentos ainda estavam muito condicionados. Sabe quando você crê fortemente em alguma coisa, que você sequer admite outras possibilidades? É um pouco do que está acontecendo aqui. Não apenas a mente deles não estava pronta, mas os afetos, isto é, o coração não estava preparado para receber a verdade e, portanto, reconhecer o Cristo. A tristeza havia se tornado maior do que a esperança. E talvez esteja aí a primeira grande verdade dessa história, para mim e para você. A verdade de que a tristeza e o desapontamento são capazes de impedir que reconheçamos o Cristo, mesmo que Ele esteja diante dos nossos olhos. Ou seja, em meio à dor, Jesus se coloca diante deles, mas eles não conseguem reconhecê-lo, porque a interpretação deles acerca de Jesus é outra. Quem sabe essa seja também uma possibilidade em diferentes estágios das nossas vidas. Em meio à nossa dor, por vezes nós somos capazes de orar: Senhor, faça alguma coisa. Senhor, gere uma intervenção na minha vida, na minha realidade, nos meus dilemas, nas minhas dores. Senhor, por que isso? Por que comigo? Por que agora? Por que desse jeito? E aí nós esquecemos aquilo que Jesus já nos disse. Nós esquecemos aquilo que o nosso mestre já nos prometeu. Porque ao fazer uma oração como essa, se ele nos respondesse assim audivelmente, eu creio fortemente que ele diria alguma coisa assim: mas eu estou aqui. Eu estou do seu lado. Aliás, eu já disse que eu sempre estaria aqui, que eu sempre estaria do seu lado, que eu jamais te deixaria, que eu jamais te abandonaria. Aliás, eu disse que eu não os deixaria órfãos, que eu iria, mas voltaria, e eu deixaria em vocês e sobre vocês e através de vocês o meu espírito, o espírito da verdade, espírito consolador, espírito que aponta para mim. Então eu nunca deixei vocês, eu nunca abandonei vocês. É verdade que nem sempre nós sentimos a presença de Deus. Mas quem foi que disse que a nossa fé é fundamentada em sentimentos? Quando nós somos meninos, nós precisamos sentir. Mas se a gente cresce um pouco, basta saber. Quando a gente cresce, quando a gente amadurece,
A gente crê, mesmo quando a gente não sente, mesmo quando as nossas afeições e as nossas percepções parecem estar desalinhadas com as nossas convicções, ou seja, quando a nossa mente está fixada demais nos nossos dilemas pessoais, nem que Deus apareça diante dos nossos olhos, a gente consegue enxergar a realidade. E é o que está acontecendo com esses irmãos. É o que está acontecendo com esses discípulos. Versículos 17 a 19, Jesus não apenas se junta a eles, mas Jesus ele começa então a fazer perguntas. O que vocês estão falando? Qual é o papo? O que está acontecendo? É um segundo movimento de Jesus e uma segunda verdade, que Jesus é um Deus que se envolve. Jesus é um Deus não apenas que está perto, mas Jesus é alguém que se envolve. Porque é possível você assistir de perto, mas é diferente você estar perto e se envolver. Jesus ele está perguntando, o que está te angustiando? Ou o que está angustiando vocês dois? Esse é um movimento de um Deus que se coloca ao nosso lado, que mergulha no nosso caos. Aliás, falando sobre quem Jesus é, o autor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15, vai dizer que ele é um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. É um sumo sacerdote empático, compassivo, generoso, solidário. Alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, Hebreus diz, ou o autor aos Hebreus diz, porém, sem pecado. E enquanto Jesus está perguntando o que está acontecendo e o que está afligindo esses homens, eles começam então a reagir, eles começam então a responder. O que nos leva a uma terceira verdade, visto nos versículos 19 a 21. A verdade de que Jesus não deve ser objeto da nossa expectativa, mas da nossa esperança. Veja que há uma distinção aqui. Eles não haviam depositado esperança em Jesus, mas expectativa. E diante de um Jesus manufaturado, nós não conseguimos perceber o Cristo real. Perceba aqui a fala de ascensão e declínio. Quando Jesus pergunta o que está angustiando, que coisas aconteceram, eles começam bem. Eles falam, então, ele era profeta. Ele era poderoso em palavras e obras, mas alguma coisa aconteceu. Os líderes do nosso povo aprisionaram ele, colocaram ele numa cruz, ele morreu, e aí eles dizem, e ele não fez o que a gente achou que ele ia fazer. Ele não fez o que nós esperávamos que ele ia fazer. Versículo 21, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Ele frustrou as nossas expectativas. E mais, e hoje é o terceiro dia. Esse é um detalhe importante. Porque na crença popular judaica, esse era o tempo de morte efetivamente decretada. Ou seja, não havia mais esperança de ressurreição depois do terceiro dia. Na crença popular judaica, a ressurreição poderia acontecer até o terceiro dia. Depois disso, não. E é o terceiro dia aqui. Aliás, isso é tão verdadeiro que quando Jesus ele vai visitar Lázaro já morto, ele vai o quê? No quarto dia. Para mostrar o escândalo, a grandiosidade do milagre que ele haveria de realizar. Tanto isso faz parte do imaginário judaico daquela época, que quando Jesus, depois de ter lamentado pela morte do seu amigo, ou lamentado a morte do seu amigo, diz, tire a pedra, Marta, irmã de Lázaro, diz, mas Senhor, já cheira mal, já fazem 4 dias. O corpo já está em decomposição. É quase como se ela estivesse dizendo o seguinte, até ontem, se o Senhor chegasse assim, ontem, quem sabe dava. Porque nós cremos no Senhor. Tanto é que quando Jesus chega, as 2 irmãs falam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Essa é a primeira declaração. Mas a segunda declaração é quase como se o Senhor tivesse chegado um pouco antes, ele poderia ressuscitar. Agora não há mais o que se fazer. E é interessante que na tradição judaica existem 5 estágios do luto. Eu vou falar apenas sobre 3, de modo muito rápido. O primeiro estágio, o primeiro período é chamado de Yaninut. O que acontece é que esse primeiro estágio ele se dá da morte ao funeral. É aquele baque. É o momento onde o desespero e a dor são intensos. Durante esse tempo, você tenta discernir o que está acontecendo e você vai com o espírito enlutado até o funeral. E aí tem um segundo estágio. O segundo estágio que consiste nos primeiros 3 dias após o funeral. São dias devotados ao choro, à lamentação.
Durante esse tempo, a família enlutada não sai de casa, não recebe os cumprimentos das pessoas. É até inadequado visitar um enlutado nesse segundo período, nesses primeiros 3 dias pós-funeral. Eles não falam com ninguém, é um tempo de recolhimento, é um tempo de distanciamento, é um tempo de ficar em casa, tentando discernir aquela dor, aquietando aquela ferida que ainda é tão recente. E aí a gente chega no terceiro período. E o terceiro período é chamado de Shivá. Guarde essa expressão. A ideia é 7. E é exatamente por isso, porque ele conta os primeiros 3 dias, mas na verdade ele diz respeito à primeira semana, aos primeiros 7 dias, a partir do funeral. E o que acontece no Shivá durante esse tempo, que inclui os 3 dias, mas sobretudo a partir dos 3 dias, o enlutado ele começa a emergir do seu luto. Ele começa então a apresentar um novo estado de mente no qual agora, e preste atenção, a partir desse momento, ele começa a conversar sobre o assunto. Os primeiros 3 dias ele estava em casa, calado, mas a partir daí ele começa a conversar sobre o assunto. Ele começa a aceitar o consolo dos seus amigos, dos seus vizinhos. Ele deixa esse recesso do luto diante da morte que ainda é muito próxima. Mas ele começa a discernir e a conversar sobre o que aconteceu. Por que isso é importante? Porque nós estamos aqui no terceiro dia, possivelmente é a primeira vez que esses 2 homens conversam sobre a morte de Jesus. É a primeira vez que eles começam a experimentar o Shivá. Essa primeira semana onde você organiza seus afetos, suas mentes, seus sentimentos. E na primeira vez que eles conversam sobre isso, Jesus chega. E aí o que acontece? Jesus os confronta na sua realidade, versículos 25 a 27. Ele diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E aí, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A quarta grande verdade que eu vejo desse texto para nós no dia de hoje é que nós não podemos interpretar a vida exclusivamente à luz das circunstâncias. Jesus está dizendo no original: vocês estão embotados de percepção, vocês estão atrasados nos seus sentimentos. Jesus está dizendo: como vocês custam a entender, como vocês demoram para compreender, como é difícil, perceba, vocês traduzirem a vida a partir da verdade das Escrituras e não a partir das suas expectativas humanas. É o que fazemos muitas vezes, não é verdade? Vocês reagem muito às circunstâncias, vocês são muito imediatistas. Em outras palavras, Jesus está nos exortando e exortando esses homens, dizendo: vocês não encontraram um equilíbrio entre as emoções de vocês e a história que Deus está escrevendo. Vocês não sabem para onde a história caminha. Vocês não acompanharam a ação de Deus na história. E esses são discípulos de Jesus, que conhecem a palavra de Deus. Isso me lembra a fala do já falecido John Stott, que ele dizia que a mente bíblica não é aquela que cita versículos, mas é aquela capaz de raciocinar nos parâmetros da Bíblia com a lógica harmônica dos textos sagrados. Não basta você conhecer versículos soltos, não basta você decorar um salmo, não basta você recortar a Bíblia e fragmentá-la. Nós precisamos, Jesus está dizendo, entender essa grande história que Deus está escrevendo, a história da redenção. É por isso que Jesus faz algo magnífico, e quem dera eu estar lá para ouvir isso, porque eu quero pedir para Jesus repetir esse sermão quando nós nos encontrarmos na consumação de todas as coisas. Imagine um sermão feito por Jesus Cristo, através de toda a história, através de toda a Bíblia, dizendo: sabe daquela realidade, daquele sinal, daquele profeta, daquela profecia, daquela verdade, é tudo sobre mim. É isso que Jesus faz. Aliás, isso me lembra uma história contada pelo grande Ravi Zacharias, falecido esse ano, o maior apologista, quem sabe, do nosso tempo e da nossa geração. Ele contava uma história que ilustra bem esse ponto de compreender o que Deus está fazendo. Ele dizia que um homem, ele tinha um filho e ele tinha um cavalo. E certo dia, aquele único cavalo que ele possuía foge, some. O vizinho dele chega e fala: puxa vida, que azar, hein? Você só tinha um cavalo e o cavalo que você tinha foi embora. E aquele homem olha para o seu vizinho e diz: o que eu sei dessas coisas?
Se foi sorte ou azar, a gente ainda vai ver. A história ainda não terminou. Passam-se 7 dias, passa uma semana, e aquele cavalo fujão volta com outros 20 cavalos. O vizinho chega, olha aquilo e fala, meu Deus, eu achei que você tinha dado azar de perder um cavalo, mas agora esse cavalo trouxe mais 20, que sorte, hein? E esse homem, dono dos cavalos, diz, o que eu sei a respeito dessas coisas? Se é sorte ou azar, eu não sei. Eu ainda não conheço o final da história. E aí, o seu filho mais novo, ele está cuidando daqueles cavalos, domando alguns cavalos selvagens. Enquanto ele tenta domar, ele toma um coice e quebra a sua perna. O vizinho chega e fala, caramba, eu não acredito. Seu filho tomou um coice e quebrou a perna, que azar. E o que esse homem responde? Se é sorte ou azar, eu não sei. O que eu entendo acerca dessas coisas? O final da história ainda não aconteceu. E passam-se mais alguns dias, o filho dele está com a perna quebrada, chega uma gangue e fala, olha, nós estamos aqui aliciando os jovens para a nossa causa, e você vem com a gente, você vai lutar junto de nós. Só que quando ele olha o filho daquele homem fazendeiro, ele está com a perna quebrada, e ao perceber que a perna dele estava quebrada, dizendo, bom, você não vai ser útil aqui para nós, então eles vão embora e não sequestram o filho daquele homem. E o vizinho vira e fala, que sorte que teu filho estava com a perna quebrada. E esse homem, você já sabe essa resposta. Sorte ou azar, eu não sei. Afinal, o que eu sei a respeito dessas coisas? A história ainda não terminou. Claro que nós poderíamos estender o argumento infinitamente, mas o ponto é, enquanto nós estamos vivendo a história, nós precisamos dar um passo para trás e perceber que a história ainda não terminou. Porque é muito possível e é tentador interpretarmos a nossa vida exclusivamente à luz das circunstâncias imediatas. E Jesus está dizendo, não interprete a sua vida a partir do que está acontecendo agora. Não interprete a sua vida a partir da pandemia, do Covid-19, das privações que você tem enfrentado, dos dilemas psicológicos que você tem enfrentado. Interprete a sua vida, interprete as circunstâncias à luz da grande história que Deus está escrevendo. Continuando, nos leva a um outro ponto, muito semelhante a esse, que é aprendermos a alinhar as nossas expectativas com as verdades de Deus. O que nós precisamos de um momento como esse, de tantas incertezas, onde nós buscamos tantas respostas, e parece que muita gente busca isso e ninguém tem uma resposta definitiva sobre como, quando, de que maneira isso vai ter fim, quando nós não sabemos todas as coisas. Nós teremos que voltar para aquilo que efetivamente é ambiente seguro, é âncora para as nossas almas, a palavra de Deus. É por isso que Cristo expõe as Escrituras. O que esses homens precisavam? Eles precisavam ser desiludidos. É isso mesmo. Às vezes a gente percebe a desilusão como algo negativo, quando na verdade desilusão nada mais é do que sair de um estado ilusório. Quem sabe? A melhor coisa que pode acontecer nesse momento da sua vida, nessa quarentena, nessa pandemia, é uma grande desilusão. E não pense que isso é algo ruim. É tirar você de expectativas desalinhadas com a verdade de Deus. Porque é impossível nós vivemos uma relação de fé verdadeira a partir de expectativas. Até porque é impossível nos relacionarmos com expectativas. Primeiro, porque expectativas são passíveis de frustrações, sempre. E segundo, porque nós nos relacionamos apenas com pessoas e não com aquilo que esperamos de pessoas. Se você se relacionar com alguém esperando que essa pessoa jamais te frustre, você não está se relacionando com essa pessoa, você está se relacionando com um avatar, com uma imagem, com uma projeção daquilo que não é real. Por isso que é impossível se frustrar com Deus, uma vez que Deus é perfeito, mas é possível sim nos frustrarmos com as nossas próprias expectativas projetadas sobre Deus. E alguém certa vez disse que quando Deus ordena que coisas aconteçam, contrárias às nossas expectativas, como Cleopas aqui, não esperando que Jesus morresse, estes são momentos em que somos tentados a duvidar da sua palavra, a vacilar na fé, e como resultado perdê-lo de vista. Mas não sermos capazes de vê-lo não significa que ele não esteja ali caminhando conosco. Podemos até não reconhecê-lo. Nesses momentos não podemos negligenciar a palavra. Em vez disso, esses são momentos em que devemos gastar horas buscando. É assim que começaremos a recuperar a nossa visão. E para onde é que o texto caminha? Para onde é que essa história caminha?
Eles estão andando, até que começa a ficar tarde. Esses dois homens chegam no seu destino. Nós não sabemos se eles estavam em casa e saíram por causa do Shivá, caminho de Emaús, ou se eles estavam em Jerusalém, muito provavelmente esse é o caso, por conta da festa de Pentecostes, e agora, a partir do terceiro dia, eles se encaminham efetivamente para as suas casas. Fato é que eles chegam lá, Jesus estava indo embora, eles falam, não, fique com a gente. Fique conosco, já é tarde, fica mais um pouco, vem para a nossa casa. Eles se assentam ao redor da mesa. E veja a beleza desse momento. Jesus preparou suas mentes e seus corações, expondo as Sagradas Escrituras, alinhando as expectativas deles com a realidade bíblica, e agora, quando eles se sentam à mesa, quando Jesus pega o pão, quando Jesus dá graças pelo pão, quando Jesus parte o pão, tudo faz sentido. Primeiro, eles não se lembravam do que Deus havia dito nas Escrituras. Depois da meditação da palavra, talvez eles tenham se lembrado do que o Senhor havia feito. Quem sabe eles já tinham visto esse Jesus, o Cristo, partindo o pão outras vezes, se encontrando com pessoas, entrando nas casas, se assentando nas mesas. E quem sabe eles pensaram, espera aí, ninguém dá graças desse jeito, ninguém toma o pão em suas mãos desse jeito, ninguém reparte o pão desse jeito. E veja que Jesus, toda vez que ele pega o pão na mão, ele nunca pega um pão para comer imediatamente. Ele pega um pão para agradecer e repartir. Esse é um grande paradoxo do movimento da vida de Jesus. Jesus, quando vê a provisão, não pensa na provisão para si, mas pensa no privilégio de estabelecer a provisão para outros. Diferentemente de nós, quando vê o pão, nós queremos comer o pão. Jesus, quando vê o pão, ele se sente honrado em poder agradecer a Deus pelo pão que ele tem para repartir. É isso que ele faz. E quem sabe essa cena singela, mas ainda assim dramática, toma completamente o coração desses homens. E os olhos deles foram abertos, aonde? Dentro de uma casa, ao redor da mesa. E quando eles percebem, quando eles reconhecem que é Jesus, Jesus, como num passe de mágica, desaparece da sua vista. E o que nós entendemos? O que está acontecendo aqui? Há todo um movimento, agora eles retornam para Jerusalém. Jerusalém que era esse ambiente de dor, esse ambiente de lamento, esse ambiente de frustração. Eles queriam sair de Jerusalém, agora eles voltam para Jerusalém. Eles procuram os outros discípulos, eles falam, olha o que aconteceu com a gente, é verdade, ele ressuscitou, os discípulos confirmam, mas o que isso tem a dizer a nós? A maneira como essa história termina é que Cristo é capaz de transformar o nosso Shivá. Cristo é capaz de transformar o nosso ambiente de lamento, de dor, de angústia e de aflição em ambiente de esperança. Cristo é capaz de transformar a minha casa e a sua casa nesse momento em ambiente de esperança. Cristo é capaz de, não importa o que aconteça na sua casa, a partir da sua casa, Ele é capaz de transformar todas as coisas. Como o salmista no Salmo de número 30, versículos 10 a 12, ele dizia, ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança, ele diz. A minha veste de lamento em veste de alegria, veste de lamento particular do luto, do Shivá, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. O que essa história nos diz? Que quem sabe muitos de nós têm vivido tempos de dores, de lamento, de luto, de desencanto, de isolamento nas nossas casas, de distanciamento social. Cristo é capaz de transformar tudo isso, a nossa casa, o nosso tempo, o nosso momento histórico, em ambiente de esperança. Em ambiente de festa, em ambiente de celebração. Em nossas casas, ao redor da mesa, ao partir do pão, na singeleza da vida, como alguém disse, na liturgia do ordinário, ou seja, nas pequenas coisas do dia a dia, não apenas no domingo como esse, mas todos os dias, Cristo é capaz de, dentro das nossas casas, se revelar a nós. Nas relações, o Cristo é revelado. Em meio às nossas famílias, Cristo é revelado. E a minha oração, a partir dessa história,
é que nesse tempo de olhares embotados, míopes e percepções cinzas da vida, que nós possamos ser renovados em Cristo com um olhar de esperança. Quero orar com você. Senhor Deus, obrigado pela esperança que brota do Evangelho. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos alcança onde nós estamos. O Senhor não apenas está perto, mas o Senhor está ao lado. E não apenas está ao lado, o Senhor se envolve. O Senhor lida com nossos equívocos. O Senhor trabalha com a nossa mente. O Senhor desperta e transforma nossos afetos. O Senhor se sensibiliza e se solidariza com a nossa dor, mas não nos permite que fiquemos prostrados em dor, mas que fiquemos prostrados, se assim for, apenas se for diante da cruz, prostrados em adoração, prostrados não apenas em lamento, em dor, em desencanto, mas prostrados diante de Ti em adoração, porque o Senhor transforma o nosso lamento em esperança. E o Senhor faz isso hoje, mesmo independente das circunstâncias. E o Senhor fará isso num outro momento, onde esse momento histórico de pandemia há de passar. Mas nossa esperança também não está no fim da pandemia. A nossa esperança está no fim da história. Porque efetivamente o Senhor fará isso na consumação da história. No estabelecimento pleno do Teu reino. Que não é uma resposta às nossas expectativas. Mas é uma convicção perene naquilo que nos traz esperança. E é por isso que nós queremos, como dizem as Escrituras, trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Por isso oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Esse Jesus que se revela a nós. Esse Jesus que se revela no caminho de Emaús. Esse Jesus que se revela ao redor da mesa. Esse Jesus que se revela agora. Na nossa sala, na nossa casa, onde quer que estejamos. Abre nossos olhos. Faz transbordar os nossos afetos. Para que tal como esses discípulos, ao ouvir a voz de Jesus, possamos clamar: não queimava os nossos corações. Não queimava os nossos corações enquanto Ele nos expunha as sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Esse que vem nos abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. A ação da Tua
voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como um lugar de honra. Conhecemos quem Tu és, no lugar de honra. Conhecemos quem Tu és, no lugar de honra. Reconhecemos quem Tu és, no lugar de reconhecemos quem Tu és, reconhecemos quem Tu és. Amém, amém. Que o Senhor Jesus tenha sempre em nossa casa lugar de honra, primazia, centralidade. Que essa seja a realidade na sua casa. Então, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso maravilhoso Deus Pai e a doce comunhão do Santo Espírito seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. E nós dizemos amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, você aí na sua casa, que Deus abençoe sua semana.